gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui pra falar, na verdade responder uma pergunta que muita gente já me fez aqui e eu ainda não gravei nenhum vídeo falando sobre isso aqui, que é preconceito e preconceito por ser brasileira. Eu já senti preconceito por ser brasileira aqui na Suíça. Bom, gente, para começo de conversa, eu vou começar aqui falando sobre a primeira impressão que as pessoas têm quando eu digo que sou brasileira, né? A gente tá conversando, sei lá, em qualquer situação, em todas as situações, né, minha gente? Quando eu abro a boca, que eu começo a falar, as pessoas percebem que eu tenho um sotaque. E mais cedo ou mais tarde vem o assunto de onde é que eu sou. Então eu sempre, né, óbvio, digo que eu sou do Brasil. Então todo mundo, sem exceção, não passei por ninguém, assim, nenhuma situação, nenhuma pessoa que não tenha tido uma reação assim, sabe? É sempre uma reação de surpresa. As pessoas sempre ficam assim, como assim? Brasil? Brasil? Eu acho que acima de tudo as pessoas ficam muito ligadas assim nos estereotipos e acham que todo mundo no Brasil é moreno, é descendente de negro, não sei. Não tem ideia assim de quão misturado é o povo brasileiro, né, minha gente? E depois do susto, né, de que eu sou brasileira e tudo, já vivi até uma situação que o cara pediu pra eu mostrar, o cara perguntou se eu tinha algum documento. Não, não acredito não que você seja brasileira. Mostre algum documento. Hoje eu tenho que mostrar documento nenhum. Depois dessa reação, né, depois desse choque assim na conversa, normalmente perguntam assim, muita gente pergunta se eu vim casada. Ah, você veio casada, casou com um suíço, não sei o quê. E eu, né, sempre tenho que, não casei com ninguém, não sei o que, tenho que dar um resumo assim da minha história. Aqui tem muita brasileira casada com estrangeiro, casada com suíço, então eu acho que eles partem do princípio, né, que é brasileira, tá aqui casada com suíço. Depois que eu passo, né, assim, dessa etapa da conversa, dizer de onde é que eu sou, que eu não sou casada com nenhum suíço, não sei o que, parece que eu sempre tenho que provar, assim, realmente que eu não sou casada, que eu nunca fui, que eu vim pra cá por causa de trabalho, não sei o que, então assim, é um pouco de preconceito, mas no fundo, assim, eles também não estão totalmente errados, né? Porque tem tanta brasileira, assim, aqui, que, né, fica difícil, talvez, para eles acreditarem que tenha uma, ou algumas que eles estejam conhecendo alguma que não seja, né, nesse caso. Então isso às vezes é um pouco chato, assim. Nas primeiras vezes eu nem me incomodava, sabe? Mas depois de 10 anos, né? Nossa, quantas vezes eu já tive que contar essa história. Depois sempre vem os clichês. Ah, você sabe jogar futebol. Ah, você sabe fazer caipirinha. Ah, você sabe dançar. Ah, não sei o quê. Então, assim, essa parte, assim, às vezes eu prefiro até evitar, sabe? Passar dessa etapa, assim, desse ponto, porque nem sempre é divertido, né? Dependendo da pessoa que tá perguntando, ou do dia, do humor que você tá, não sei o quê, nem sempre é divertido ter essa conversa. Então, isso, assim, tem um pouquinho de clichê, assim, de estereotipo, de preconceito, né? Ou de pré-formação da ideia. Outra vez, no trabalho, a gente estava conversando sobre umas pesquisas que tinham aparecido aí, nem me lembro mais o que era. E aí, no meio, né, da pesquisa, apareceu outras reportagens de outras pesquisas. Aí, a outra pesquisa que tinha relacionada era que o Brasil, como é que é? Os brasileiros eram eleitos como é que é? Os brasileiros tinham sido eleitos os trabalhadores mais sexys do mundo, né? Os profissionais e tal. Assim, independente da área, né? Aí, foi bem no começo, eu nem tinha o Ed ainda. Eu gostei da reportagem, né? Eu fiquei, assim, feliz, satisfeita com o resultado da reportagem, dizendo, ah, que bom, a gente é trabalhador, ainda por cima é sexy, né? Não sei o quê. E as pessoas, né, os suíços que estavam comigo conversando, entenderam essa reportagem de outra forma. Então foi super chato, porque assim, ele falou, teve um deles que falou assim, imaginem todas as garotas de programa, que como elas são sexys, né, trabalham muito, não sei o quê. Então isso foi uma situação bem desconfortável que eu passei. Eu senti também um pouco de preconceito nesse caso. Porque, né, até foi um balde de água fria, porque eu também tava trabalhando, não sou garota de programa, mas eu tava ali trabalhando. Mas isso também eu acho que vai da pessoa, né? Tem pessoas que são mais abertas a outras culturas e tudo, e outras pessoas não são, né? No final até termina fazendo um comentário infeliz, preconceituoso. Mas algumas vezes a gente tem que passar por isso, né? Engolir seco, continuar, ir pra frente. Mas você sabe que esse negócio de ser sexy, trabalhar, não sei o quê, uma vez eu conversando com outro cara, eu tive outro lado, assim, do pensamento, né? Da observação de um suíço. Falando, né? Eu acho que foi depois dessa situação, eu falando, mas muitas vezes a gente não é levado a sério como brasileiro quando a gente tá trabalhando, não sei o quê, porque as pessoas sempre olham pra gente, encaram a gente como, sei lá, a gente tá querendo levar alguma vantagem, ou que a gente
tá ali não pra trabalhar, mas pra só se mostrar, ser sexy, alguma coisa assim. E ele falando que não é assim não, que queria ele que os suíços também fossem vistos como trabalhadores e sexys, né? Porque os suíços, na grande maioria, grande parte, são vistos como, ok, trabalhadores sérios e tal, mas bem tediosos, assim, bem boring, né? Ele dizendo, é muito melhor ser sexy do que ser boring, e os dois ainda são trabalhadores, então é melhor ser trabalhador e sexy do que ser trabalhador e boring, ele dizendo. Então isso foi legal, assim, depende da perspectiva, assim, sabe? Mas quando você começa a viver as coisas, assim, nessas situações, assim, de preconceito, que você não tá muito acostumada a reagir e saber como você vai reagir e tal, você, né, fica meio incerto, assim, né? Pô, o que que eu faço agora, né? O cara tá falando de mim, me atinge um comentário e tal, não sei se eu, né, rodo a baiana aqui, ou se eu ignoro, se eu rio, se eu saio, se eu me levanto. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e com o tempo a gente vai aprendendo até a ignorar alguns comentários, você vai vendo o perfil de cada pessoa e sabendo que, né, até que tipo de conversa você pode ter com cada pessoa. Isso você vai percebendo só com o tempo, não tem assim outra maneira, né? Não vai ter nenhuma fórmula nem nada assim que você já vai saber como lidar com todo mundo, não. Você precisa dessa experiência. A experiência, né, precisa de tempo. Como, por exemplo, eu estava conversando também outro dia sobre os protestos, né, dos coletes amarelos, dos Gelbe Weste, né, que estava tendo lá na França. E eles falando, tá muito violento lá, não sei o que, a França não é mais a mesma, fecham a Champs-Élysées toda e fica muito perigoso andar por lá, não sei o que. E eu, cara, o que que eu vou comentar, né? Eu, né, concordo, né? Mas assim, eu não tenho também muito direito, né? Conhecimento até também pra falar muito. Mas reclamar de violência, sabe? Reclamar de segurança, de não sei o que, na França, sabe, cara, a França comparado com o Brasil é o paraíso, sabe, tem muito mais segurança na França do que no Brasil. Então, é claro, né, no Brasil, né, em algumas cidades tem mais violência do que outras, não sei o que, mas a gente sabe que o Brasil é um país com pouca segurança, com alto nível de criminalidade, de violência, de tráfico de drogas, não sei o que. Então, pô, comparação com a França, né? Então os caras estão lá reclamando. Eu não me senti assim no direito, sabe, de reclamar também. Então foi assim, não foi preconceito diretamente com o Brasil, mas é uma situação que você fica assim meio desconfortável, assim, de entrar na conversa, sabe? Assim, não é diretamente preconceito por ser brasileiro, que eu acho que ali ninguém tava nem falando nada de Brasil, nem nada de mim, nem nada. Mas eu, né, caiu assim, bateu um pouco assim, caiu um pouco a ficha, eu realizei que, pô, eu tô aqui, não tô muito no direito, que eu não sou nem daqui, sabe? Apesar de eu já morar aqui há tanto tempo, pago imposto e tudo, eu teria tanto direito de criticar como qualquer pessoa. Mas por causa da minha experiência do Brasil, eu fiquei ainda assim um pouco incerto. Talvez eu tenha tido preconceito comigo mesma. Não sei, acho que não vamos tão longe, né? Não foi aí nesse sentido. Mas, assim, sabe, algumas conversas, assim, que a sua cultura, sabe, o lugar que você morou e tudo, tá indiretamente ligado, assim, de forma negativa, eu ainda fico, assim, um pouco desconfortável. Outras vezes eu ignoro e tudo, assim, eu tentei, acho que até me comportei bem e tudo, participando, assim, superficialmente da conversa, mas nada, assim, que eu fosse, né, ativamente concordar e falar lá e dar minha opinião, não sei o que, não, por causa exatamente disso. Mas ninguém ficou sabendo que era por causa disso, a não ser que alguém esteja aqui agora assistindo esse vídeo, mas já tem algumas situações, assim, que por causa, né, do Brasil, acho que por todo mundo que mora lá, eu não me sinto no direito de ficar reclamando, quando eu também já passei 20 e tantos anos da minha vida sofrendo com problemas de segurança, de violência, com não sei o que. Então, é isso. Teve também uma situação, eu tava conversando com um colega e ele foi pro Brasil e a esposa ficou doente, né? Ficou doente, teve algum problema, não sei o quê. E eles. Eu não me lembro assim se ele sabia que eu era brasileira ou não. Acho que não. Eu acho que ele achava, assim, sabe que eu sou de algum lugar por ali, alguma parte da América do Sul, América, não sei. Mas eu acho que ele não sabia que eu era do Brasil, não, eu acho, viu? Porque ele foi e disse assim, estava no Brasil, não sei o quê. E antes da minha reação, né, eu ia provavelmente falar, você foi pra onde? Eu sou de lá, não sei o quê. Ele falou que a mulher ficou doente, não sei o quê, e que ao invés, né, de procurar um hospital, não sei o quê, eles resolveram voltar imediatamente aqui pra Suíça porque ele não ia querer fazer um tratamento, alguma coisa no Brasil, porque não confia nos serviços do Brasil, um país de terceiro mundo, não sei o que, começou a criticar assim, o Brasil na minha cara, assim, e eu fiquei assim, sem reação, tipo, foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessa, e assim, eu acho que ele tava também tão, não sei, envolvido
ou certo, né, convencido de que o Brasil, a América do Sul tinha serviços de má qualidade, não sei o quê, que eu acho que não ia importar nada que eu falasse assim lá, sabe? Que tipo, o que eu queria falar é que não, realmente tem serviços que são ruins, mas tem serviços que são bons. O serviço médico no Brasil é bom e tudo, ainda mais ele com seguro-saúde, é claro que ele ia ter um ótimo tratamento. Mas eu, sabe, assim, com a minha maturidade, eu pensei, pô, não vai levar a nada, eu tenho que ir embora daqui a pouco. Não vou ficar conversando com esse homem, convencendo a ele que ele devia ter ficado no Brasil pra fazer tratamento nem nada. Porque talvez tivesse sido até melhor mesmo que ele voltou pra cá, né? Ficar com as ideias dele lá pré-formada. Porque, cara, sabe, não adianta, você não vai, assim, você vai ter várias situações de personalidades diferentes reagindo sobre situações diferentes no Brasil e tudo que você talvez nem tenha ainda refletido sobre, e você vai querer ter assim reações diferentes. Assim, tem hora que você vai querer defender o Brasil, tem hora que você vai querer não defender o Brasil, que você vai querer botar pra lascar mesmo, meter o pau, concordar com a pessoa lá que tá falando. Mas, sabe, eu acho que a maturidade, assim, vem também a experiência, né, tantos anos de expatriado, pra você saber, assim, quando sim, quando não, sabe? Quando você falar, quando não falar, quando é a hora, qual lugar que você tá, qual ambiente, faz sentido, é apropriado eu falar aqui, é apropriado eu começar uma discussão aqui, não sei o quê. Então, acho que isso também vai assim também do bom senso também da gente, né? A gente como brasileiro, a gente tem essa responsabilidade 24 horas, 7 dias por semana de defender sim, de estar aqui representando o nosso país e tudo. A gente tem que saber se comportar, a gente tem que saber também como reagir e ter maturidade, inteligência emocional pra não, sabe, não fazer errado, assim, não reagir de forma errada, porque tem gente, minha gente, que já tem essas ideias pré-formadas, assim, não adianta, ele pode conversar com o Papa, falar que não é assim, que não sei o que não vai adiantar, que ele vai continuar com as ideias pré-formadas dele. Então não vai ser você aqui, com 10 aninhos de Suíça, com a sua experiência de Brasil, que vai mudar a ideia do cara, entendeu? Então, assim, pra resumir, eu acho que a gente, assim, como brasileiro, eu, com a minha experiência aqui de brasileira, é sempre, assim, uma euforia, assim, quando a gente fala que é do Brasil, né? Sempre remete a futebol, alegria, samba, música, dança, não sei o quê, mas nem sempre isso é apropriado, né? Principalmente quando a gente tá no ambiente de trabalho. Nem sempre, né? Você tá numa reunião ou conversando com os caras, sabe, que você trabalha todos os dias, os caras perguntar se você sabe dançar, se você sabe sambar, não tem nada a ver. Então, muita coisa assim não é apropriado falar. E muitas vezes o brasileiro não é muito levado a sério por causa, né, do que já foi visto aqui fora, de brasileiro que vem aqui pra fora, entendeu? Tem muito brasileiro que vem pra cá e faz besteira e deixa má impressão. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente tem essa responsabilidade de mostrar, né, quem que a gente é, qual é o tipo de brasileiro que a gente é, entendeu? Então, quando a gente fala que é brasileiro, é tudo essa euforia, assim, mas depois, né, passa aquela euforia e as pessoas ficam, assim, um pouco com o pé atrás. Depende, né? Como eu disse, tem uns que mais, tem uns que menos, as pessoas já têm mais conhecimento, muita gente já foi ao Brasil e tudo sabe como é. Mas, no geral, eu sinto, assim, um pé atrás e que a gente tem que provar, sabe? Eu, principalmente, assim, no ambiente profissional, sempre tenho que provar que eu tô ali pra trabalhar. Eu tenho que ser levada a sério, sabe? Que eu sou uma pessoa séria, uma pessoa competente, uma pessoa trabalhadora, sabe? Uma pessoa, assim, normal, como outra qualquer, e que não tô ali pra dançar, pra tomar caipirinha, nem pra paquerar com ninguém. Com o tempo que já passou, já tive essa experiência, que eu acho que eu já cheguei, assim, num bom ponto, né, pra conseguir identificar isso. E eu acho que com, né, o tempo que tá pra vir, as próximas situações que eu vou viver, eu acho que eu só tenho a ganhar, assim, com a experiência, sabe? Então é isso, eu acho que eu não levo, assim, muito mais tão a sério, assim, emocionalmente, né? E não levar também pro lado pessoal, né? Porque não tá... Ninguém tá falando diretamente de mim, nem da minha pessoa, não tá me levando a sério. Na verdade, é aquele, né, preconceito geral de brasileiro. Às vezes, né, a gente tem que abstrair um pouco e continuar sendo a gente, fazendo o que a gente veio aqui pra fazer. E mantendo, né, minha gente? Eu já falei sobre isso aqui no canal. E mantendo o que o brasileiro tem de melhor, que é a alegria, a simpatia, as coisas boas, né? A gente tem que mostrar isso aí. Então é isso, minha gente. A experiência que eu tive, né, as situações assim desconfortáveis relacionado a preconceito, coisa negativa. Acho que, assim, tô falando aqui todas que eu já vivi, mas assim, acho que a reação que eu queria falar era mais ou menos essa. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouco sobre esse lado, né, esse tópico que eu não tinha abordado aqui ainda no canal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assine o canal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!